dia 7 de junho de 2024, Paulo Ricardo Paul. Hoje, o G1 publica uma matéria sobre uma pesquisa do Instituto Datafolha. Governo de Cláudio Castro é considerado ruim ou péssimo por 46% dos entrevistados. E esclarece aqui, no subtítulo, pesquisa ouviu 840 eleitores entre os dias 2 e 4 de junho. A margem de erro é de 3% percentuais, ou seja, ele pode estar perto de 50% o considerarem o seu governo péssimo ou ruim. Os dados mostram que 36% dos entrevistados consideram a atual administração regular. A matéria do G1, publicada nesse domingo. 46% como índice de ruim ou péssimo é muito elevado. Só que se nós considerarmos a situação atual do Rio de Janeiro, se nós considerarmos que o governo Cláudio Castro está prejudicando financeiramente todo mês, no nosso caso específico de policiais militares e bombeiros militares, veteranos, sequelados e pensionistas, que, segundo consta, representamos 70 mil famílias. Se nós considerarmos que ele está prejudicando a esse mesmo grupo também pelo não pagamento das 2 parcelas da recomposição salarial. E com relação a essas 2 parcelas da reposição salarial, ele está prejudicando centenas de milhares de famílias do Poder Executivo estadual. É um universo de prejudicados financeiramente muito grande. Eu dirijo a minha reflexão analisando esses 2 fatos. Ou seja, centenas de milhares de famílias sendo prejudicadas diretamente pelo governo Cláudio Castro e famílias de servidores públicos e famílias de militares do Estado, ou seja, pessoas que têm uma rede de relacionamento muito grande. Além do mau governo para toda a população, eu sou levado a considerar extremamente baixo esse percentual de reprovação de 46%. Penso eu que esse percentual deveria ser muito maior. E aí, ainda no campo das reflexões, eu diria que uma das causas de não ser maior é porque todo o nosso sofrimento dos funcionários públicos do Poder Executivo e dos veteranos sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não está merecendo da imprensa a divulgação considerando a dimensão desse problema. A imprensa era para estar explorando isso muito mais. Porque é preciso que o eleitor que não faz parte dessas categorias profissionais, saiba o que está acontecendo com essas categorias profissionais. Saiba que idosos, idosas, sequelados, órfãos estão sendo prejudicados por esse governo Cláudio Castro. E isso há muito tempo. Só no nosso caso da GRAN,
Já ultrapassamos os 30 meses, 2 anos e meio sendo prejudicados por esse governo. Eu resolvi tocar nesse ponto porque eu percebo em comentários, eu percebo em áudios, eu percebo em vídeos, que há um interesse de criar uma mobilização no tocante a não aprovarmos nenhum candidato que seja ligado ao governo Cláudio Castro. Agora, para prefeito e para vereador. Eu acho isso muito justo. Eu acho que isso é até natural. Ué, se estão nos prejudicando, se tinham tudo para nos defenderem e não fazem nada, então agora é a nossa vez de dar o troco, vamos colocar assim. Agora, nós temos que ter em mente que o nosso sofrimento, que atinge centenas de milhares de famílias, não está sendo divulgado devidamente. E uma das formas de lutar essa luta contra o PL é divulgar o que o PL está fazendo conosco. Então nós temos que descobrir caminhos para que isso tenha uma repercussão ainda maior. Aliás, uma repercussão muito maior, para que todos os eleitores saibam o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Que o governo é ruim, todo mundo percebe isso. Agora, esse prejuízo específico para as nossas categorias, o eleitor comum não percebe. Nós não estamos conseguindo nem fazer com que as nossas famílias conheçam essa realidade. E nós precisamos ter esse comportamento. Os nossos familiares, os nossos amigos precisam saber o que está acontecendo. E juntos, ou seja, os servidores públicos do Executivo têm que divulgarem tudo o que está acontecendo de ruim com eles e conosco. Nós temos que divulgar o que está acontecendo de ruim conosco e com eles, para criar um movimento. Porque se o eleitorado conhecesse, esse percentual certamente seria muito, muito maior. Então, se você está querendo participar dessa mobilização para não votar em candidatos do PL ou de partidos que apoiam o PL, agora nas eleições de outubro, por favor, pense sobre isso. Analise essa situação. Eu, como sempre digo, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho essa impressão que o nosso sofrimento está meio aqui dentro só do nosso universo. Nem dentro das nossas instituições o nosso sofrimento aparece. Ele está só no nosso universo. Está só no universo dos servidores públicos do Executivo. Os servidores públicos do Legislativo e do Judiciário não estão nem aí, estão satisfeitos da vida. Assim como os ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então nós temos que expandir para a população como um todo esse nosso sofrimento. É muito importante. Senão nós vamos ficar fazendo campanhas dentro do nosso universo e não vai sair disso. E aí o efeito vai ser muito pequeno diante do nosso objetivo. Eu falo isso, sobretudo,
na questão da vereância, né? Porque no tocante à disputa pela prefeitura do estado do Rio de Janeiro, a última pesquisa realizada, o atual prefeito, por incrível que pareça, por absurdo que pareça, tende a ser eleito no primeiro turno. Ele já foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro por 3 mandatos. Se for reeleito, vai para o 4º. E a cidade do Rio de Janeiro melhorou? São 12 anos exercendo o cargo de prefeito. A cidade melhorou? Ou a cidade melhora sempre perto da eleição? As ruas são asfaltadas, obras que estão se arrastando há anos estão terminadas. Ou a cidade melhorou como um todo, depois de 12 anos do mesmo prefeito. E segundo a pesquisa, ele vai ganhar facilmente. E vai emendar o 4º mandato. Então fica aqui esse meu comentário, sobretudo dirigido para aqueles que querem participar dessa mobilização. Isso tem que ser muito bem pensado. Caso contrário, será um esforço praticamente inócuo. E no tocante à nossa luta, nós continuamos aguardando, né? Aguardando o Tribunal de Contas do Estado, aguardando o Poder Judiciário decidir a nossa ação civil pública, para que o nosso direito seja recuperado, direito à paridade, que foi violado no início de 2022, direito que já era previsto há muitos anos atrás. Infelizmente, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro não conseguiu entender isso. Mas a luta continua. Vamos em frente. Se é direito, se é algo que nos é devido, se nós não estamos pedindo favor a ninguém, nós temos que lutar até o fim, até recebermos. Nunca esquecendo que todo e qualquer argumento usado pelo governo com relação ao nosso caso específico, da GRAN, ele deve sempre estar atrelado à seguinte realidade fática, ao seguinte fato. Quem criou a GRAN foi o governo e não precisava ter criado. Vou repetir. Quem criou a GRAN foi o governo e não precisava ter criado. Então, qualquer alegação para não resolver o problema, na minha opinião, cai por terra se foi o governo que criou. E não precisava ter criado. Juntos somos fortes desde 2007.